boa tarde. Hoje eu vou mostrar pra vocês como se esmalta uma caneca. Então, enquanto eu vou falando aqui, eu vou deixar o vídeo rolando para vocês verem como é que eu me preparo para fazer a esmaltação da peça. E o que é esmaltação? Que também pode ser chamada de vitrificação. É aquele revestimento que geralmente é colorido, mas pode ser transparente também, aplicado em peças de cerâmica que tem uma função de dar impermeabilidade e de decorar a peça. As peças que a gente esmalta, elas já estão biscoitadas, ou seja, elas já passaram pelo forno e foram submetidas a uma temperatura que vai de 800 até 1050 graus. De acordo com a revista da Associação Brasileira de Cerâmica, os esmaltes são obtidos por fusão de determinadas substâncias, seja sílica, óxidos, os mais variados, talvez metais até. Então, essas substâncias que são capazes de formar vidro, seguida de resfriamento. Então, esse líquido que eu tenho aqui é o esmalte na sua forma líquida. A gente passa ele na peça e depois que ele for submetido a uma temperatura, no caso desse esmalte 1240 graus, quando ele for uma segunda vez no forno, ele adquire a aparência parecida com essa que está aqui nas imagens. Existe uma variedade imensa de esmaltes por aí, seja de baixa, de alta temperatura, eles podem ser foscos, cristalinos, brilhantes, acetinados, enfim, das mais diversas cores. Esse aqui eu já comprei líquido, mas também dá pra comprar em pó e fazer a mistura em casa. Também tem ceramistas que fazem os próprios esmaltes, então é um universo muito grande. Então vamos ao que viemos. Como que a gente faz essa esmaltação? Como que nós fazemos a esmaltação? Nós fazemos de máscara, pra gente não ficar dodói do pulmão, porque essas substâncias presentes no esmalte e na cerâmica também, elas aderem nos nossos alvéolos pulmonares e podem causar doenças futuramente, a depender da nossa exposição, do nosso nível de exposição, do quanto a gente se expôs a essas substâncias, né? Então, aquela coisa, tem que tomar cuidado. Vamos pro primeiro passo do processo de esmaltação, que é lixar a peça biscoitada. Eu gosto de iniciar por essa parte, para dar um acabamento melhor, para deixar a peça mais lisinha nas partes que vão ficar expostas, né, especialmente, porque depois o esmalte vai cobrir outras e tudo bem. Mas é importante deixar, ao meu ver, o que vai ficar exposto sem esmalte ali com uma textura mais suave na mão, ficar algo menos bruto, ficar algo que dá um acabamento melhor mesmo. Aí eu não aguentei e troquei de máscara. Então, segundo passo, limpeza. Depois, é importante limpar essa peça com uma esponja levemente úmida, porque a gente não quer molhar muito essa peça, então levemente úmida com água e vinagre. A água vai tirar ali a poeirinha do que foi lixado e o vinagre vai desengordurar essa peça, especialmente se já for uma peça que tiver sido muito manuseada. Porque a nossa mão deixa ali gordura na peça, e o vinagre vai ser usado ali para tirar essa gordurinha. E agora, então, a gente vai passar uma fita nessa peça para delimitar a área de esmaltação. Isso tem uma função tanto prática quanto estética, porque alguns esmaltes tendem a escorrer mais do que outros. E quando a gente delimita a área, a gente deixa um espacinho ali entre o esmalte e o forno, entre a base do forno, a gente reduz as nossas chances de que a peça fique grudada lá no forno. Então, isso já aconteceu algumas vezes comigo, e é muito triste. Inclusive com esse esmalte aí. Então, eu não sabia, se não me engano, eu não sabia que a peça tinha grudado, a outra peça tinha grudado a caneca, a outra caneca que eu usei nesse esmalte, enfim. Então, se eu soubesse, eu teria sido mais cautelosa. Mas assim, por favor, me ajudem, deuses da cerâmica. Então agora é importante que a gente mexa esse esmalte para ele ficar bem homogêneo e numa textura adequada, sem aqueles gruminhos assim, né, pedacinhos concentrados de esmalte, ou então que ele tenha descido pro fundo do pote, porque isso também vai mudar a concentração dele. E é muito importante testem o esmalte que vocês forem usar.
Às vezes ele pode estar com muita água ou pouca água, ou então a gente pode precisar adicionar mais CMC nessa mistura. CMC é um espessante que a gente utiliza especialmente para pincelar as peças. Então, às vezes pode ser que ele esteja precisando de um pouco mais viscosidade ali para ser melhor pincelado. E finalmente a esmaltação. Eu tive que seguir todos os passos anteriores para que o resultado seja o mais previsível possível. E aí, partindo para a aplicação desse esmalte, existem alguns métodos que eu posso explorar melhor em outros vídeos, mas hoje eu vou fazer com pincel, que é uma forma que eu ainda estou aprendendo a fazer direito. Infelizmente, a prática não vem da noite pro dia, tem que treinar bastante e sempre se aprimorar, né? Tudo é muito treino. Já faz 4 anos que eu tô nessa e eu ainda sofro com um choque entre a expectativa e a realidade, entre o que eu esmalto e o que eu recebo depois. Eu percebo frequentemente, assim, que poderia dar mais uma demão, ou então que eu coloquei esmalte demais e por isso escorreu. Então, é um trabalho constante de aprimoramento, de entender o que pode ter sido feito para não ter o resultado esperado. E nesse caso, eu vou dar 3 demãos com o pincel, tentando manter a minha mão bem levinha para não saturar demais a peça com o esmalte. E essa é outra coisa que eu tenho que trabalhar, porque eu tenho a mão bem pesada, assim, eu boto bastante intensidade nas minhas pinceladas. E aí, interessante, entre uma camada e outra, é passar o dedo pela superfície, assim, já esmaltada, né, depois que ela secou, para tirar o excesso e tirar os possíveis acúmulos, assim, de material. E daí, depois disso, eu gosto de dar uma pinceladinha para tirar mais do excesso, enfim. E é isso, assim, terminada a aplicação do esmalte, as 3 camadas, dependendo da quantidade de camadas orientada pelo fabricante, eu retiro a fita, que eu coloquei ali para delimitar a área da esmaltação, e faço a limpeza com uma esponja úmida, e sempre conferir se a parte de baixo da peça, que vai estar em contato com a prateleira do forno, se ela está limpa, se ela não tem resquício de esmalte, justamente para evitar aquilo que eu comentei antes da peça grudar, né, na prateleira do forno e acabar estragando a prateleira ou estragando a peça. E aí, depois disso, é levar para queimar e esperar que todas as precauções que foram tomadas anteriormente tenham funcionado e que a peça vai sair do melhor jeito possível.